Olá, boa noite. Desde a chegada das seleções olímpicas em Manaus no último fim de semana, um forte esquema de segurança foi montado no hotel que hospeda as delegações. O local é vigiado 24 horas, inclusive pelo Exército e Marinha. E a segurança está ainda mais atenta aos passeios que os atletas têm feito pela cidade, já que alguns deles foram realizados sem comunicação prévia, o que não é recomendado. Conduta que foge ao esquema de segurança, mas que também demonstra a empolgação dos jogadores em querer conhecer um pouco mais das belezas naturais da capital do Amazonas. No hotel onde os hóspedes são olímpicos, tem blindado do Exército até na porta de entrada. Ele proporciona também uma sensação de segurança e ele é um perfeito veículo para barrar vias de acesso caso seja necessário. Soldados do Exército e da Polícia Militar estão estrategicamente posicionados dentro e ao redor do hotel. Ninguém entra aqui sem permissão. A partir desta recepção, a imprensa não pode mais avançar. É ali dentro que estão as joias do esporte. São dois perímetros de segurança, um mais próximo e um mais afastado, para que a gente possa estar sempre controlando a entrada das pessoas por aqui e todos estão identificados e sabemos quem está no perímetro. E ontem a segurança teve que mostrar agilidade. Atletas suecos resolveram deixar o hotel e passear pela orla da Ponta Negra sem antes comunicar a segurança. Nós já conversamos com todos os oficiais de ligação das delegações, solicitando que toda e qualquer saída seja comunicado ao Centro Integrado de Segurança de Instalações, justamente para que possamos proporcionar essa segurança. Os suecos estão se sentindo em casa. Em uma rede social, os atletas aparecem caminhando pelo hotel, bem à vontade. É bom deixar claro que as delegações podem sair do hotel sempre que quiserem, mas em razão do terror espalhado pelo mundo por grupos extremistas, protocolos de segurança exigem escolta a cada passo dos atletas fora daqui. Além da programação oficial, somente uma seleção fez um programa diferente hoje. Sem gerar nenhum transtorno, porque avisaram previamente as autoridades, a única seleção que não treinou hoje pela manhã e saiu daqui do hotel para fazer um programa à parte dos treinos foi a seleção da Suécia. Os atletas pegaram o Rio Negro para conhecer um pouco sobre a Amazônia. O comitê organizador foi informado ontem ainda sobre o passeio de barco. Essas saídas programadas e não programadas estão de acordo com o nosso planejamento. Então nós estamos integradamente trabalhando e fornecendo essa segurança às demais delegações. Proteção até dentro d'água. Navios da Marinha formam um cordão de isolamento na orla da Ponta Negra. Com certeza mais seguro. Outros dias, dia normal aqui, o policiamento normal, né? Poucas. Hoje eu vi até a Polícia Federal ali, carro da Polícia Federal. Isso daqui, infelizmente, isso é por causa da Olimpíada, né? Essa estrutura toda vai embora. A população depois, quando acabar as Olimpíadas, vai ficar à mercê da própria sorte. E os primeiros jogos na Arena serão realizados na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto. Mas as interdições no trânsito no entorno do estádio já começam na madrugada desta quarta-feira, com o bloqueio de ruas de menor circulação de veículos. Já nas vias de maior movimento, as interdições serão feitas apenas nos dias de jogos. As interdições já começam na madrugada desta quarta-feira nas ruas que dão acesso às avenidas Lores Cordovil e Pedro Teixeira. Esses locais devem ficar interditados até a próxima terça-feira, dia do último jogo olímpico programado para Manaus. Nesse período, os moradores deverão usar as credenciais emitidas pelo Comitê Olímpico. Já nas avenidas de maior movimento, as interdições serão realizadas apenas nos dias de jogos, 4, 7 e 9 de agosto. A partir das 10 horas da manhã, o Manaus Trans estará interditando todo o perímetro oeste da Arena da Amazônia. Então, essa parte de trás, Lores Cordovil, Pedro Teixeira, Alameda do Samba e Belmiro Vianês, estará interditada para tráfego de público. As pessoas deverão seguir ou pelos franceses, pela Avenida Desembargador João Machado, ou então pela Avenida Telmário Pinto, que é o prolongamento da Avenida Darcy Vargas. Essa será a área de ligação da zona leste da cidade em direção à zona oeste, principalmente para atendimento do bairro do Alvorada, Conjunto Dom Pedro e adjacências. A partir do meio-dia, a Avenida Constantino Nery será fechada nos dois sentidos, entre as avenidas Darcy Vargas e Desembargador João Machado. E, por fim, a Avenida Djalma Batista será fechada nos dois sentidos a partir das 4 da tarde, no trecho entre a Rio Negro até o viaduto Ayrton Senna.
Com o fechamento das avenidas, agentes de trânsito vão auxiliar os motoristas indicando os desvios. Não será permitido estacionamento em locais proibidos pela sinalização. A principal recomendação é que os torcedores utilizem os estacionamentos privados, que estarão disponibilizando ônibus especiais com destino à Arena, em 6 pontos específicos. Nós teremos uma rota que sairá do T5, vai pegar a Alameda Cosme Ferreira, a Avenida Efigênio Salles, Darcy Vargas, e vai parar nas paradas de ônibus próximo ao Amazonas Shopping. Nós teremos uma linha que vai sair do T4, embarca passageiros, dá uma paradinha no T3 também para embarcar passageiros e segue diretamente para a Arena, onde vai parar na Djalma Batista, próximo ao UEA. Nós teremos uma outra rota que sairá do centro, do Teatro Amazonas, como área de embarque, vai desembarcar na Constantino Neri, na Darcy Vargas com a Constantino Neri, no primeiro ponto de bloqueio onde não passa veículos. Nós teremos também uma linha que vai sair da Cefaz também, com parada na Constantino Neri, no cruzamento da Constantino com a Darcy Vargas. E nós teremos ainda uma linha que sai do aeroporto para a Arena e uma linha que sai da Ponta Negra para a Arena. Todas com essa viagem direto, com exceção da que sai do T4, que também dá uma parada no T3 para embarcar passageiros. E durante o live site na Ponta Negra, que já começa esta noite, nos dias de evento com atração nacional, o perímetro de interdição nos 2 sentidos será do cruzamento da Avenida Coronel Teixeira com a Avenida do Turismo até a Marina do Davi. Nos dias de atrações locais será usado o mesmo esquema do sistema da faixa liberada. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, visitou na noite de ontem o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital, para conferir de perto todo o sistema implantado para reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos no Brasil. A ação de inspeção está sendo realizada em todos os aeroportos do país. Para o ministro, Manaus está preparada para receber os turistas. Na inspeção, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, verificou o novo equipamento de scanner utilizado no aeroporto. Ele também conferiu a área de desembarque internacional, na qual todos os passageiros deverão passar por um novo equipamento biométrico. O sistema, desenvolvido no Brasil e que possui conexão com o banco de dados da Interpol, verifica em poucos segundos se o turista possui algum débito com a Justiça. De acordo com Alexandre de Moraes, a novidade é 100% de dupla checagem de todos os turistas que chegam. 3 segundos para que a pessoa colocando a digital nós possamos saber se há alguma pendência na Interpol. Então, é uma dupla checagem que vai garantir ainda mais a segurança do acesso aos aeroportos brasileiros, do acesso ao território nacional. Na ocasião, a Polícia Federal simulou uma ameaça de bomba e a atuação de cães farejadores contra o tráfico de drogas. Na checagem dos aeroportos do Brasil, por ocasião da Olimpíada, o ministro deve encerrar as visitas em Belo Horizonte nesta quarta-feira. Aqui ele garantiu que a capital amazonense também está preparada para receber os turistas. Da mesma forma que os demais aeroportos aqui, Manaus está plenamente capacitado, preparado e organizado para receber os nossos turistas. Todos os aeroportos têm o que há de mais moderno no mundo para detecção, para prevenção e, se necessário for, para uma pronta atuação. É muito importante deixar isso claro para tranquilizar não só os brasileiros que estão viajando para assistir às Olimpíadas, os brasileiros que moram nas cidades sede e no Rio de Janeiro, onde haverá realmente os Jogos Olímpicos, mas também os estrangeiros que aqui estão procurando o Brasil para depois até das Olimpíadas, das Paralimpíadas, continuarem a conhecer o Brasil. O secretário da Segurança Pública do Amazonas também destacou o legado e integração que a Olimpíada irá proporcionar ao país. Estamos integrados nos 3 eixos de defesa, de inteligência e de segurança, e para nós as Olimpíadas começaram semana passada. As delegações já estão chegando. Os jogos aqui serão, do ponto de vista da segurança, absolutamente impecáveis.
E horas depois da inspeção, uma mochila esquecida no banheiro do aeroporto mobilizou durante a madrugada o grupo de bombas e explosivos da Polícia Federal. O material suspeito foi removido, passou por um raio-x, onde foi constatado que não se tratava de um artefato explosivo. Mesmo assim, a mochila, possivelmente esquecida por um passageiro, foi detonada. Uma idosa cadeirante morreu no início da tarde de hoje durante um incêndio que atingiu pelo menos 5 casas no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. O incêndio começou no início da tarde em uma casa de madeira na rua Vicente Cruz, no bairro São Jorge. O fogo acabou se alastrando para residências vizinhas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas, 3 casas foram totalmente destruídas. Em uma delas, morava uma cadeirante que não conseguiu escapar do fogo e morreu carbonizada. A vítima foi identificada como Otília da Silva, de 80 anos. O corpo foi removido pelo IML. A concessionária de energia também foi acionada para dar apoio por conta da fiação elétrica que estaria causando riscos no local. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas os moradores suspeitam que o fogo tenha começado com a explosão de um botijão de gás. Moradores do condomínio Verona Prêmio, que está sendo construído às margens da BR-174, voltaram a fazer um protesto nesta terça-feira para pedir a retomada das obras. Dessa vez, eles foram para a frente da sede da Caixa Econômica Federal, no centro da capital. Por meio de nota, o banco já havia se posicionado que não tem responsabilidade pelo atraso na entrega por atuar apenas como agente financeiro, mas havia se comprometido em acionar a seguradora para tentar minimizar o impacto. Os moradores alegam que a construtora faliu e não conseguem informações sobre o prazo para a conclusão dos 324 apartamentos que deveriam ter sido entregues em 2012. 5 pessoas foram presas em Manaus durante a segunda fase da Operação Zona Leste em Ação da Polícia Civil. Durante a ação, que tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na zona leste da cidade, foram presos Adriano Coelho de Oliveira, de 29 anos, Amanda Kelly Coelho Teixeira, de 32, Cláudio Coimbra dos Santos, de 40 anos, Winglisson Coimbra de Oliveira e Valcimar Lima da Silva, ambos de 25 anos. Todos acusados de envolvimento com porte ilegal de arma de fogo, posse de munições, de uso restrito e roubo. Os homens serão encaminhados para a cadeia pública e a mulher para o Centro de Detenção Provisório Feminino. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Humaitá, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Mesma previsão para Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. O julgamento do processo que pede a segunda cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira foi retomado esta tarde no Tribunal Regional Eleitoral. Após pedir vista do processo, o juiz, que já havia votado a favor da cassação, mudou seu voto nesta terça-feira. Mas o julgamento voltou a ser suspenso, após o juiz, que ainda não se manifestou, também pedir vista do processo. Na retomada do julgamento, o juiz Henrique Veiga mudou o voto e desta vez foi contra a cassação do mandato de José Melo e Henrique Oliveira. O novo posicionamento do magistrado no processo foi defendido pelo advogado do governador. Nós temos defendido desde o início do julgamento dessa representação que não há gravidade nessas condutas. Primeiro, não há ilicitude, depois não há gravidade para configurar abuso de poder econômico ou político. Esse voto é um voto que acaba reconhecendo a inexistência de gravidade, embora aponte ilicitude em algumas condutas. Ainda há o placar favorável pela procedência da representação. Respeitosamente entendemos o posicionamento deles, efetivamente não concordamos, né? Durante a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o relator do processo, desembargador João Simões, reformou alguns pontos graves da denúncia.
o abuso do poder econômico e político. Um dos instrumentos foi a contratação dessa empresa para captar recursos para que essa fraude, esse abuso do poder econômico e político pudesse ser realizado. Então, não se trata aqui tão somente de uma questão de direito administrativo, se trata sim de uma fraude ao processo eleitoral. Ainda havia a expectativa sobre o voto do único magistrado que faltava votar. Diante das divergências, o juiz Felipe Turi preferiu revisar a ação de investigação judicial eleitoral e o julgamento foi suspenso. Com a mudança no voto do juiz Henrique Veiga e o pedido de vista dos autos na sessão de hoje, o placar do julgamento ficou de 3-2 desfavoráveis ao governador. Sobre o pedido de mais tempo para analisar o processo, o juiz Felipe Turi tem até 10 dias para apresentar o seu voto vista ao pleno do TRE. O julgamento já havia sido interrompido no dia 11 de julho com o pedido de vista do processo por Veiga. Voltamos a falar da Olimpíada Rio 2016. As seleções olímpicas que já estão em Manaus voltaram a treinar nesta terça-feira. Agora à tarde, a seleção da Colômbia realizou um treino no estádio da Colina. Antes, os jogadores falaram com os jornalistas. O volante Kevin Balanta, o goleiro Luiz Hurtado e o lateral esquerdo Deiber Machado foram os jogadores escolhidos pela delegação colombiana para conceder entrevistas aos jornalistas esta tarde. Os jogadores falaram da satisfação de estarem competindo em uma Olimpíada e da responsabilidade de defender a bandeira colombiana. A última participação do futebol colombiano em Olimpíadas foi em 1992, em Barcelona. A seleção colombiana chegou ao Brasil em busca de um feito inédito, passar da primeira fase do torneio de futebol da Olimpíada. E como a última participação deles em Olimpíadas foi há 24 anos, esses jogadores se mostram ainda mais motivados para ir além e, quem sabe, conquistar uma medalha. Para conseguir tal feito, os colombianos contam com a experiência de 5 jogadores que atuam no Atlético Nacional, atuais campeões da Copa Libertadores da América. Luiz Hurtado ressalta a importância dos companheiros que trazem motivação para a equipe. E são importantes porque são jogadores campeões. O primeiro compromisso da Colômbia na Olimpíada Rio 2016 é contra a Suécia, no dia 4 de agosto, na Arena da Amazônia. E a última seleção, que ainda não chegou a Manaus, a Nigéria, está prevista para desembarcar ainda hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Porém, o voo, que estava marcado para as 7h30 da noite, foi alterado e o novo horário ainda não foi definido. A colônia japonesa que vive em Manaus está se preparando para os 2 jogos da seleção do Japão, marcados para a próxima quinta e domingo na Arena da Amazônia. Os japoneses pretendem fazer o mesmo que na Copa do Mundo de 2014, dar um bom exemplo, principalmente fora do campo. Saiba como na reportagem de Caio Fonseca e Jackson Rodrigues. Sacolas para o alto, vibração e energia positiva para quem estava em campo. Foi assim na Arena das Dunas, em Natal, quando Japão e Grécia se enfrentaram na Copa do Mundo de 2014. As sacolinhas eram dos japoneses. Muita gente ficou sem entender. Mas quando o jogo terminou, o bom exemplo entrou em campo, ou melhor, na arquibancada. E as sacolinhas figuraram mais uma vez. Um gesto simples e que até hoje emociona o presidente da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental. Pensei que isso fosse para caracterizar, simbolizar a cor de equipamento do Japão. Só que quando terminou o jogo, a surpresa veio. O pessoal coletar lixo. Então era isso que podemos fazer, repetir. Acho que foi uma lição, O cônsul honorário do Japão diz que o exemplo vai se repetir em Manaus. Desta vez, vamos distribuir sacos de lixo fora do estádio para o pessoal entrar, assistir o jogo, limpar e ir embora. Quando o assunto é bom exemplo,
Não importa troféus e medalhas, as sacolas azuis estão garantidas, serão doadas. E eles ficaram de nos trazer 5.000 sacolas de 30 litros. E o consórcio também ficou de trazer uns 400, então nós vamos fazer complemento, no mínimo 600, aí fazia 6.000 mais ou menos, né? A cor azul da sacola é por conta do uniforme da seleção, afirma o cônsul, que faz questão de dizer que os atletas estão motivados. Não temos superstição. Vamos levar apenas as sacolas e a nossa bandeira para a arena, para incentivar nossos jogadores. É a Olimpíada. É o momento de fazer bonito dentro e fora do campo. Gol do Japão antes mesmo do jogo começar. Tá aí um bom exemplo que poderia ser seguido por todos os torcedores, independente aí do país, né? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.